Vamos a continuar ahora con el primer panel sobre las perspectivas globales de la juventud para situar la agricultura familiar en el centro de los sistemas alimentarios. Este panel será en formato virtual, ya que contamos con la participación de ponentes de América y de Europa. Comenzaremos con un vídeo de Graciela Fernández. Ella es la presidenta de Cooperativas de las Américas, dentro de la Alianza Cooperativa Internacional. Desde Cooperativa de las Américas, desde la Presidencia de Cooperativa de las Américas, mi nombre es Graciela Fernández, saludar este Foro Mundial Rural sobre el tema de la intervención de los jóvenes en la agricultura familiar. Nosotros estamos convencidos de Cooperativa de las Américas que en este contexto de estas crisis simultáneas que estamos atravesando, la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis ambiental, ha pegado fuertemente en todo nuestro continente. El continente americano es el continente que más ha sufrido la consecuencia de la crisis de la pandemia coronavirus. Y dos grupos de las poblaciones de nuestros ciudadanos, desde Canadá a Tierra del Fuego, han sufrido los peores embates de esta turbulencia y han sido los jóvenes y las mujeres. Por lo tanto, hoy, finalizado la 22 Conferencia de Cooperativas de las Américas, el tema jóvenes y mujeres ha transversalizado la misma. Nuestro lema en la conferencia ha sido más planeta, más prosperidad y más personas. Y eso significa crear una agenda de acción en donde en el centro de toda esta agenda esté cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible 2030, en donde la persona es el centro. Y para ello es necesario, además, que el sistema cooperativo de las Américas tenga en cuenta la necesidad de una integración económica. Y una integración económica a través, claramente, de lo que es un principio clave en el sistema cooperativo y es la intercooperación. Nosotros creemos que hoy no solamente hablamos de integración económica con resultados que signifiquen de utilidades, sino integración económica basada en el modelo de un nuevo desarrollo económico, con inclusión social y con respeto al medio ambiente. Y sobre todo, hoy tenemos claro que hemos asumido desde el cooperativismo americano, como conclusión del cierre de nuestra 22 conferencia, compromisos. Y entre los compromisos está el desarrollo del trabajo digno y trabajo decente en nuestro ambiente cooperativo, lograr formalizar, dar la seguridad social, lograr lo que necesita nuestra población a través del sistema cooperativo. Y sabemos que lo que tiene relación con la agricultura familiar, lo que tiene relación con el cooperativismo agrario, es clave en lo que son hoy los sistemas de sostenibilidad alimentarios para poder cumplir con todos los objetivos del desarrollo sostenible. Escuchando en nuestra conferencia a representantes de la FAO, han marcado claramente, si no cumplimos con los sistemas alimentarios, si no cumplimos con un correcto abastecimiento de la alimentación en nuestro continente, si no cumplimos con sistemas que permitan claramente lograr una colaboración, lograr una intercooperación, lograr agregar valor a nuestras cadenas de valor, será posible. No creemos, además, que logremos que sea posible cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. Hoy es claro que en esta nueva coyuntura de América los jóvenes tienen un papel relevante. Cooperativa de las Américas entiende la necesidad de la formación y educación de líderes para el cooperativismo jóvenes. Llamar a los jóvenes a esta nueva instancia,
y creemos que lo mismo es para aquellos que desarrollan todas las actividades atadas a las expresiones de la economía social y solidaria. Y para ello necesitamos poner arriba de la mesa el idioma para los jóvenes, las actividades para los jóvenes y tratar de que tengan presencia política en todos los órganos de conducción de nuestras expresiones de la economía social y solidaria. Por lo tanto, me parece excelente y celebro que se dé específicamente una intervención a este tema en el Foro Mundial Rural, que se tenga en cuenta las poblaciones jóvenes en territorio y comunidad y que se tenga claro que para el desarrollo de nuestras tecnologías, para el desarrollo de la digitalización en territorios y comunidades, para llevar adelante lo que hoy está, es necesario la implementación del conocimiento y el conocimiento desarrollado por los jóvenes. Así que deseo que este foro tenga el resultado para que nos aporten, para que conformen parte de nuestras expresiones de la economía social y solidaria y se queden en nuestras comunidades y territorios aportando a cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. Muchas gracias y saludos para todas y todos. Vamos a conectarnos ahora de forma virtual con Guillem Brady. Guillem pertenece al Secretariado Conjunto de FAO y FIDA del Comité Directivo del Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar. Quisiera traerles algunas ideas relacionadas al tema sobre la importancia de la juventud para la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y algunos elementos que están relacionados a ese tema importante del envejecimiento del campo. Y, si posible, también reflexionar sobre algunos elementos que pueden ayudar a pensar políticas públicas para la juventud rural. Entonces, la comunidad internacional está en esa gran discusión, ¿no?, sobre cómo promover cambios, transformaciones en sistemas alimentarios que nos lleven a una sostenibilidad. Claramente, como dijo el director en el inicio, tenemos un problema muy grande. El sistema alimentar, los sistemas alimentarios actuales conviven con una serie de paradojas. No están trayendo la eficiencia que necesitamos, ¿no? Y seguramente los jóvenes tienen un rol a cumplir en ese proceso, ¿no? Ellos traen innovaciones, influencian y definen tendencias. O sea, son actores importantes en esa transformación dinámica de sistemas alimentarios contemporáneos. Por otro lado, vemos en todas las regiones del mundo, con diferencias, pero hay de modo general un envejecimiento de los agricultores, y eso hay que considerarse como una tendencia, una de las principales tendencias mundiales que configuran la agricultura en el siglo XXI. O sea, y más que el tema de edad, el problema es una inadecuada rotación generacional que pone en riesgo un desarrollo sostenible. Como estamos acá con nuestro foco en la agricultura familiar, todos sabemos de la importancia de la transición de conocimientos entre generaciones en la agricultura familiar. Y si hay un vácuo, esa cadena se rompe y trae problemas importantes para que los conocimientos tradicionales, que las sabidurías, que las experiencias puedan continuar. Entonces, aquí creo que un mensaje importante es que la participación de los jóvenes y el empleo de los jóvenes en los sistemas alimentarios sostenibles deben apoyarse como un objetivo en sí mismo. O sea, tenemos que tener eso como una meta y también ver eso como un medio para lograr el desarrollo sostenible, ¿no? No hay como pensar en sistemas alimentarios sostenibles sin que podamos ecuacionar ese problema de la transición generacional en la agricultura. Y como sabemos, la agricultura es una actividad de altísimo riesgo, de altísima volatilidad, con un proceso de urbanización. Hay
diferentes interesses, diferentes oportunidades, e se necessitam estímulos, não? Para que a agricultura de pequena escala, a agricultura familiar, pueda permanecer e para que os jovens possam ter estímulos para participar. Então, alguns dados sobre envelhecimento, como dije, é uma tendência mundial. A proporção de agricultores de mais idade é significativa, está crescendo, a população agrícola em todo o mundo está envelhecendo, sem um reemplazo adequado por parte da próxima geração. Aqui, como dije, há um risco nessa rotação generacional. A nível mundial, temos mais ou menos 27,5% de los agricultores com mais de 55 anos. En Estados Unidos la media es de 58 años, en Japón 67, en India 50. En la Unión Europea hay un cuadro bastante preocupante. Apenas 11% de las exportaciones agrícolas europeas están gestionadas por agricultores menores de 40 años. 65% por agricultores por pessoas maiores de 55 anos. Alguns países traem um quadro um pouco mais grave, como Portugal, Itália, Romênia e Grécia. E como eu dije, apesar de que é um fenômeno global, há cambios, não? Em diferentes regiões. Dinâmicas diferentes. Se nota, por exemplo, que na África subsaariana a estrutura demográfica se mantém, mientras em outras regiões como África Meridional e Ásia Sul-Oriental, que sempre tiveram uma característica de um quadro populacional bastante jovem, em la última década vemos uma crescente, rápido envelhecimento rural. Então, aqui é muito importante porque isso afeta não apenas o tema do balance, não, entre o rural e o urbano, mas também essa aceleração do envelhecimento demográfico em zonas rurais afeta a composição da força de trabalho rural, os estándares de produção agrícola, a tenência da terra, a organização social dentro das comunidades e o desenvolvimento socioeconômico em geral. E isso se dá também e mais intensamente em estruturas pequenas, em pequena escala, ok? E aqui temos que ter muito cuidado para contestar essa pergunta, não? Para entender o diagnóstico. O problema é, saem porque são pequenos ou saem porque não têm apoio para permanecer? Mientras a vezes com a agricultura com uma escala mais grande logran acceder a políticas, a estímulos, não? Isso é muito importante, é um tema que estamos interessados em trabalhar dentro do marco do desenho das Nações Unidas para a agricultura familiar, porque é uma questão clave de essa equação de como manter o equilíbrio em nossos sistemas alimentares. Por outro lado, se nota também uma esperança, não? Se nota uma tendência, particularmente em países em ingressos altos ou regiões de ingressos altos, de novos ingressos de jovens convirtiendo-se em agricultores. A menudo eligem esse caminho como uma combinação de profissão e de um estilo de vida. Ou seja, buscam, querem ter uma vida mais conectada com a natureza, e isso traz aspectos muito interessantes de inovações, não? De produzir alimentos sanos, de enfoque de sustentabilidade, de trazer inovações tecnológicas, de uma gana de proteger o meio ambiente, de fortalecer os vínculos comunitários, de proteger as semillas, de ensinar-se uns a outros, construção de mercados locais. Ou seja, apesar do cenário general ser preocupante, há movimentos interessantes que se notam e que temos que seguir e estimular cada vez mais que isso pueda passar. Então, para ir cerrando, sobre políticas públicas, creio que alguns elementos são muito importantes no momento de pensar políticas públicas para a juventude. O sea, há envelhecimento do campo, seguramente, mas temos que mirar isso em um panorama mais amplo. Em geral, há envelhecimento de toda a população, não?
por tendências demográficas, aumento da esperança de vida, menor taxas de fertilidade, de natalidade, de nascimentos. Então, em geral, a população rural está envelhecendo. E, logo, os agricultores também estão envelhecendo. Pero hay quizás aquí el problema más grande es esa inadecuada rotación generacional, porque se envejece por un lado, pero salen también las generaciones más jóvenes por otro. Y aquí eso es más agravado por los problemas estructurales muy grandes que existen en nuestras áreas rurales, problemas de infraestructura, de falta de acceso a servicios, ¿no? de falta de oportunidades a veces educacionales. Entonces, aquí, primer punto que quisiera llamar la atención es que al pensar una estrategia para la juventud rural, las políticas de producción son obviamente muy importantes, pero no son suficientes. Ellas tienen que venir conectadas con una integración, una coordinación de otras cuestiones, porque no es apenas trabajo, ¿no? Las personas quieren vivir, trabajar y poder vivir. Entonces, tienen que tener acceso a cultura, a deportes, a educación. Vemos en algunos países una concentración de escuelas, de alunos en escuelas, que va llevando escuelas cada vez más lejos de las áreas rurales. Entonces, si los jóvenes tienen que viajar para llegar a una escuela, probablemente saldrán del campo. Entonces, es un problema muy grande que tiene que ser pensado de una manera más holística, pudiendo ofrecer oportunidades para que los jóvenes quieran permanecer, porque quieren trabajar, quieren desarrollar su profesión, pero también quieren vivir y tener acceso a las cosas que nuestras sociedades ofrecen, ¿no? Otro punto importante creo que es un grupo heterogéneo. En general usamos eso, jóvenes, pero jóvenes apenas se define por la edad, por una franja de edad, pero es un grupo diverso, ¿no? Dinámicamente cambiante, multidimensional, formado por personas que provienen de diferentes regiones, diferentes características, antecedentes culturales, oportunidades socioeconómicas. Entonces, más allá de la dimensión de la edad, la relación de uno con los sistemas alimentarios va a estar formada por múltiples factores, que incluyen género, clase, nivel econômico, salud, localidade, etnia, religião, etc. E creio que outra questão muito importante é o tema da mobilidade, e o diretor também mencionou pouco isso no início. Estamos vivendo período da humanidade onde cada vez mais vamos ter que fazer diferentes atividades durante nossa vida profissional. Vamos ter que cambiar, adaptar-nos e fazer coisas distintas, não? Pero aún temos uma ideia muito fija de que quando falamos de agricultura é uma especialização. E aqui temos que ter claro que para o período que viene, os jovens se vão a mover. A mobilidade está presente em todas as nossas vidas. ¿Por que não estaria para os jovens rurales? ¿No? Entonces, van a haber períodos de movilidad entre lugares, entre sectores de empleo, saliendo y regresando a los lugares de origen en respuesta a esos factores contextuales. Eso puede ser un problema, pero también puede ser una oportunidad, porque puede ayudar a traer innovaciones, conocimientos, construcción de redes, todo lo que se necesita para que tengamos sistemas alimentarios contemporâneos, dinâmicos e conectados a las necessidades da sociedade. Obviamente, é um desafio para pensar políticas públicas considerando esses elementos. Por último, dizer que existem uma série de políticas interessantes que podem servir de base, de inspiração. Temos experiências, por exemplo, em Filipinas, onde há uma magna carta para jovens agricultores que reconhece, protege direitos, promove programas educacionais, tecnologia, acesso a los recursos. Há programas interessantes, por exemplo, em Brasil, nossa primeira terra, e Alberto, que vem em seguida, foi um dos que lutaram muito por esse programa, que oferece uma política de crédito específica para a juventude poder ingressar e ter suas primeiras oportunidades, e conectado com escolas agrotécnicas.
apoio técnico, etc. Aí na Áustria, um processo bastante interessante, que é uma metodologia de planificação para a sucessão extrafamiliar, que é implementada em comunidades, em territórios. Ou seja, é uma plataforma que genera intercâmbio e emparejamento de necessidades entre ancianos que estão, por exemplo, saliendo ou querendo vender sua terra, e jovens que querem entrar, não necessariamente da mesma família, mas é um modo que a comunidade busca equilibrar e aproveitar, optimizar, digamos, na melhor maneira de que pueda essa comunidade pueda manter seus laços, seus vínculos. E isso também há experiências similares em Alemanha, em Suíça, em Canadá e nos Países Baixos sobre isso, que creio que é uma tendência interessante de promover essa planificação intergeneracional. Há experiências em Índia que conectam com assegurando segurança social e direito à alimentação a jovens e famílias e uma série de outros fatores. Eu creio que já me passei do tempo, perdão se utilizei demasiado, e agradeço novamente a invitação e a discussão, que é muito importante de realizar-se nesse momento. Graças. Gracias, Guillermo, desde el Secretariado del Decenio en Roma. Ahora pasamos a conectar con Brasil, con Alberto Broch. Él es presidente de la Confederación de Agricultores Familiares del Mercosur Ampliado, COPROFAM, y forma parte del Comité de Agricultura Familiar de Brasil. Buenos días, gracias pela invitação. Permite-me que lhe mando um grande saludo a todos que organizam esse histórico e importante evento. Especialmente me gostaria de mandar um grande saludo em nome da COPROFAM, em nome da CONTAG Brasil, saludar o presidente do Fórum Rural Mundial, queridíssimo companheiro Martim, toda a equipe do Fórum, em nome de Laura, saludar as autoridades presentes e especialmente o Comitê Regional de Euskadi. Dizer que este tema é central, este tema é muito importante. E eu quero concordar com muita coisa que se ha dito, especialmente em las palavras de abertura. O que nos disse a deputada, o que nos disse Graziella, e agora prestava com muitíssima atenção nas palavras de Guilherme. E eu quero expressar um pouco o sentimento das organizações de contato e da COPROFAM em América do Sul, a partir dos debates da interna e a partir especialmente da organização da juventude, das organizações que estão filiadas à COPROFAM e especialmente o trabalho que desenvolve a juventude da CONTAG. E a primeira pergunta é esta: quem produzirá alimentos daqui a 10, 15, 20, 30 anos? De que forma estará sendo produzido estes alimentos? A partir desta pergunta, nós pensamos um grande debate, porque para 10, 15, 20 anos, por um planejamento de Estado, de sociedade, é muito pouco tempo. Necessitamos pensar hoje. E no que nos vem em mente é que este não é um tema que diz respeito somente a nós outros agricultores. Este tema não diz a respeito solamente de los agricultores, de los jovens de hoje. Este é um tema de los governos e especialmente da sociedade. Porque nos remete em algo estratégico, porque todos os dias temos que comer. Nadie vive sem comer. E, afinal de contas, se trata de produzir comida.
desarrollo, sustentabilidad. Y nos remete a preguntar qué campos queremos, qué modelo de producción queremos. Sí, en este momento el centro es los sistemas alimentarios, mas sin la agricultura no hay sistemas alimentarios. Sem frijole não se hace uma frijolada. Então, o centro, né, de todo este debate dos sistemas alimentares está em lo sujeito del campo, está em el agricultor. E como está este sujeito? Este é um debate muitíssimo importante que creio que o desenho da agricultura familiar, que logramos através de uma resolução das Nações Unidas e o plano de ação para a implementação, especialmente o pilar 2 nos remete a ser e aprofundar este debate. Então, o primeiro tema é a sucessão rural. Como nós vamos inserir, oportunizar para que a juventude que quer permanecer no campo possa permanecer? E muitas coisas já se foram ditas que concordamos plenamente. O acesso aos recursos naturais são fundamentais. Acesso a recursos de políticas públicas, de políticas de desenvolvimento. Não é porque somos jovens que não merecemos, que estamos em campo, não merecemos ter acesso, por exemplo, à educação, ao lazer, ter acesso, e eu lo abro especialmente em parte de Brasil e de América Latina, que não há acesso à internet em el campo, não há acesso à educação, nos quitam as escolas. Então, são coisas básicas que me parece que esse tema da infraestrutura é muito fundamental. Há outro elemento também fundamental que vem com muita força a partir da juventude, que é a sustentabilidade econômica. A gente não quer tornar-se milionários produzindo alimento e viver em el campo, mas querem tornar-se pessoas dignas, que possam ter acesso, que possam ter os bens para sustentar a família, os seus filhos. E, às vezes, a rentabilidade econômica não lhe permite. Este tema da sustentabilidade econômica é crucial para que a juventude permaneça em el campo. Senão, se vai arrumar qualquer emprego na cidade. Então, há outro efeito cultural, especialmente em parte do Brasil, em parte da América Latina, que é doloroso. E nós temos que nos confrontar com essas questões culturais humanas. Se tu se vai estudar, vai ser uma faculdade, tu serás uma pessoa desenvolvida. Tu que não vai estudar, não tem acesso à faculdade, não vai fazer nenhum curso, tu se queda no campo. Então, é como que tu és diferente, tu és distinto, tu és um ser mais inferior. E isso nós temos que superar, estas barreiras de desigualdade. Outro fator muitíssimo importante também são a sustentabilidade para que as políticas públicas de desenvolvimento possam verdadeiramente atingir a juventude com a participação real, porque também há conflito de gerações onde os padres não lhe deixam os filhos a ser mais autônomos na organização da produção, participar das vendas, participar das cooperativas, participar dos contratos bancários, participar da vida atual. Não, isso lhe pertence somente aos padres.
Então, este é um debate interno muito importante que nós outros também temos que superar. E, por fim, não há muitos segredos se não é políticas de desenvolvimento de valorização, especialmente no momento que trabalhamos muito na questão da sustentabilidade ambiental, os riscos dos cambios climáticos, a participação dos recursos naturais e a participação em todos os sentidos da vida para que essa juventude que queiram permanecer no campo possam permanecer minimamente com serenidade, com segurança e com sustentabilidade. Portanto, a questão fundamental do acesso aos recursos naturais, a questão da formação, a questão da participação, a questão dos acessos a bens, a lazer, a cursos profissionalizantes, são elementos fundamentais que nos ajudam neste debate da sucessão rural e de ter uma renovação em el campo, porque, como nos disse Guilherme, com várias exceções, temos um envelhecimento general. Por isso que isso não é um tema solamente de nós outros agricultores, mas um tema de sociedade, um tema de governo, um tema de pensar o futuro. Creio que só assim poderemos discutir verdadeiramente os grandes cambios que necessitamos dos sistemas alimentares, especialmente as cadenas curtas, a agregação de valor. Muitas vezes, quando produzimos os alimentos, quem processa os alimentos, quem vende esses alimentos é que se queda com todos os valores da cadeia. Então, as cadenas curtas, a agregação de valor, a participação são elementos fundamentais. Por isso, os felicito mais uma vez e desejo que este seminário traga fruto não somente para os CAD, mas para todos nós outros de América Latina, de Europa, de Ásia, e que possamos, Guilherme e Laura, discutir estes temas, os resultados desse debate também no Comitê Mundial do Desenho. Muitíssimas graças. Gracias, Alberto.